Nesse vídeo, vamos analisar um pouco mais a fundo as somas de frações. Vamos continuar com a soma 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 que usamos no vídeo anterior. Vamos relembrar, com passos lógicos, o método desenvolvido no vídeo anterior. Só podemos somar frações com o mesmo denominador. A solução para isso é usar equivalência de frações para mudar o denominador sem mudar o valor da soma. Mas observe o seguinte: não importa quais números eu use para equivalência de frações, o denominador dessa fração equivalente sempre vai ser 2 vezes algum número. E o denominador dessa fração equivalente sempre vai ser 3 vezes algum número. Então o resultado final da nossa fração vai ser 2 vezes algum número e 3 vezes algum número. Um jeito inteligente de lidar com isso é usar o 3 nessa primeira fração e usar o 2 nessa segunda fração. Desse jeito, encontramos frações equivalentes com denominadores iguais, porque 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Mas se você pensar um pouco, esse não é o único jeito de incluir o 2 e o 3 no denominador. Outro jeito de fazer isso é completar essa primeira fração com 3 vezes 2, e completar a segunda fração com 2 vezes 3. Note que o 2 vezes 3 e o 3 vezes 2 continuam no denominador, satisfazendo o que essas caixas azuis pedem. Note que se substituirmos o 2 vezes 3 e o 3 vezes 2 por 6, as frações ficam assim. E se você observar bem, os denominadores são contas da tabuada do 6. Esse é 6 vezes 1, aqui é o 6 vezes 2 e aqui é o 6 vezes 3. Dessas informações, a gente tira a seguinte conclusão: o denominador comum que estamos procurando é um número que tem 2 e 3 como fatores. Ou seja, tem o 2 vezes 3 na sua decomposição. E é por isso que o 6 aparece bastante aqui. O 6 é o menor número que tem o 2 e o 3 como fatores. Você deve estar pensando: basta multiplicar os denominadores entre si? A resposta curta é sim. A resposta longa é sim, mas podem existir jeitos melhores. Por exemplo, vamos somar 1 sobre 6 e 1 sobre 10. Se multiplicarmos a primeira fração por 10 sobre 2 e a segunda por 6 sobre 6, obtemos denominadores 6 vezes 10 e 10 vezes 6. O resultado é 10 sobre 60 mais 6 sobre 60, que é 16 sobre 60. Podemos simplificar esse resultado por 4, obtendo 4 sobre 15 como resposta final. Conseguimos fazer a soma, mas tem uma pergunta: será que podemos completar o 6 e o 10 para ser um denominador comum menor do que 60? A resposta é sim. Para encontrarmos esse denominador, vou decompor o 6 e o 10. Podemos reescrever o 6 como 2 vezes 3 e o 10 como 2 vezes 5. Repare que o número formado por 2 vezes 3 vezes 5 é o menor denominador comum que poderíamos escolher. O 2 vezes 3 está incluso aqui e o 2 vezes 5 está incluso aqui. Ou seja, para completar a fração 1/6, fazemos a equivalência com 5. E para completar a fração 1 sobre 10, fazemos a equivalência com 3. Note que, a menos da ordem da multiplicação, os denominadores são iguais. Se fizermos as multiplicações, o resultado nos denominadores é 30. Então, essa soma resulta em 8 sobre 30. Podemos simplificar o resultado por 2 e obter 4 sobre 15, o mesmo resultado que obtemos no método anterior. Visualmente, o que acabamos de fazer é o seguinte: esse é um 1/6, que é construído com 6 tabletes verticais e pintamos um deles. E esse é um 1/10, construído por 2 colunas de 5 tabletes e pintamos um deles. Se adicionarmos mais 5 divisões num 1/6, teremos 30 tabletes no total, com 5 pintados. Se adicionarmos mais 3 divisões no 1 sobre 10, teremos 30 tabletes no total, com 3 pintados. Aqui, eu usei o método de fazer mais divisões com linhas verticais que abordei na parte 2 de frações equivalentes. Repare que essas ilustrações de chocolates condizem com as frações 5 sobre 30 e 3 sobre 30. Repare também que, apesar de termos dividido os chocolates em tamanhos menores, a quantidade total de chocolate
não mudou em relação ao começo, indicando que o resultado da soma é o mesmo, apesar de os tabletes serem menores. Com isso, vimos duas coisas. A primeira é, visualmente, o processo numérico faz sentido, pois é equivalente a fazer a divisão dos chocolates. A segunda é, multiplicar os denominadores direto nem sempre nos fornece um menor denominador comum. Lembre que a multiplicação direta forneceu o denominador 60, e esse método forneceu o denominador 30. No próximo vídeo, vamos explorar esse segundo ponto, como achar o menor denominador para fazer a soma de frações. Te vejo lá. Se esse vídeo te ajudou, clique em gostei. Caso queira acompanhar os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Quaisquer sugestões, dúvidas, pode deixar nos comentários. Por fim, se acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. Obrigado e até a próxima.